E volta aqui com as nossas devocionais, continuando em Ruth ainda, na segunda perspectiva do capítulo 1. Nós estamos tratando aqui desse livro tão importante, falando da providência divina, falando também da fé e a fidelidade, e também da lealdade e o amor que nós encontramos aqui, claro, redenção e esperança, que é o que o livro de Ruth vai trazer para nos dar esse entendimento. O livro de Ruth teve grande influência na cultura judaica, na cultura cristã, né? A história nos mostra que Ruth frequentemente foi utilizado como um exemplo de fé, foi utilizado como perseverança. Também o seu livro motivou e inspirou muitas pessoas a escrever músicas, inspirou a obra de artes, inspirou também diversas outras criações que foram importantes. Observe que o livro de Ruth é uma história muito comovente, é uma história extremamente comovente, mas ele fala sobre um ensino extraordinário que é a fé e a esperança. São esses dois momentos que nós encontramos aqui. Noemi e sua família enfrentam fome, perda, né, muito grande acontece, e isso nos dá solidão, nos traz tristeza, dor. E observe que Noemi viveu esses momentos difíceis, porque Noemi era casada com Elimeleque, ele morre, os seus dois filhos também falecem logo depois, e agora eles estão ali numa incerteza, num desafio muito grande, porque permaneceu apenas Noemi e suas duas noras. Olha, uma mudança sempre gera incertezas. Uma mudança de estado, de cidade, de localidade. São desafios, expectativas. E o livro inicia com uma menção de um período de fome que estava passando em Israel, né? Um problema com o evento socioeconômico, tinha problemas também de ordem política, religiosa, e isso estava trazendo grandes dificuldades. Esse problema socioeconômico impulsionou a migração de Elimeleque para a cidade de Moab, e você pode observar que a sua esposa Noemi e os seus dois filhos Malom e Quilom, eles foram então para a terra de Moab, e ali eles começaram a sua nova jornada de vida. A fome pode ser interpretada como uma metáfora, sendo destacada aqui pelas dificuldades e provações que a vida ela pode trazer com o passar do tempo. Mas eles então se mudam, Elimeleque morre, seus filhos se casam, né? Depois também seus filhos morrem. E aí nós temos essa personagem que nos traz aqui esse conhecimento tão importante que é Ruth. Ruth, ela agora é viúva, juntamente com a sua sogra, ela está ali com a sua sogra permanecendo firme. Noemi orienta para que elas vão embora, retornem para os seus povos, para os seus deuses, mas Ruth, ela diz, não, eu vou permanecer com a senhora, porque o seu Deus é o meu Deus. E isso é um destaque muito importante. É um destaque que nos traz, porque nós estamos falando aqui de Ruth e Orfa, tá? Às vezes você não se recorda do nome, mas o Noemi diz para Ruth e Orfa, olha, retorne para os seus lares, vão para a casa de vocês, permaneçam com seus deuses, com a sua família. Depois de muito choro, Orfa resolve retornar, mas Ruth permanece com ela, dizendo, seu Deus é o meu Deus. Aqui você perceba que ela reconhece quem é o Deus da sua vida. Ela abandona as práticas antigas, ela abandona os deuses que ela adorava antigos e agora passa a adorar o único e verdadeiro Deus. E então você tem Ruth demonstrando que aprendeu a amar a Deus. E com certeza isso aconteceu por conta do testemunho em que ela presenciou na família de Noemi. Mas aí nós temos uma segundo olhar, né, para dentro deste contexto, que é a esperança e o recomeço.
Motivada pelo desejo de recomeçar em sua terra natal, ela então quer uma nova oportunidade, ela retorna para sua terra. Claro, Noemi ouviu dizendo que o pão ali retornou, que as coisas estavam indo bem, então ela retorna para o seu lar. Lembra que eu disse sobre Ruth e Orfa? Orfa permaneceu, voltou para os seus deuses, mas Ruth foi com ela e compreendeu que esse retorno seria um retorno onde ela deveria estar junto, cuidando da sua sogra. Olha o exemplo de fidelidade e o exemplo de esperança, que mesmo distante e agora é o contrário, né? Ruth vai para um lugar aonde não é a sua terra, aonde não tem o seu povo e aonde há uma cultura, uma forma completamente de se lidar com as coisas. Mas Ruth segue, permanece junto com Noemi, e o que chama atenção é esse amor incondicional a Deus que Ruth agora tem, porque ela está dizendo: o seu Deus é o meu Deus. Olha que interessante. Ela prometeu não se separar de Noemi. Ela prometeu não se separar de Deus. A fé de Noemi é uma fé que tornou-se inabalável. O seu compromisso, perdão, de Ruth, né? O seu compromisso com Noemi é um compromisso que ela afirmou em cuidar, em permanecer, em estar junto, em caminhar com ela. Onde ela deitar, ela deitaria. Onde ela repousar, ela repousaria. Aonde ela for sepultada, ela seria sepultada também. Ruth faz essa declaração importante, dizendo: seu Deus é o meu Deus. Orfa, nós temos aqui que ela retornou para o seu povo e os seus deuses, mas Ruth permanece firme. Ruth continua caminhando, entendendo que Deus é fiel, Deus é o Senhor da vida. E ela então encontra verdadeiramente a esse Deus. Mesmo nessa incerteza de um lugar da onde não é o lugar agora de Ruth, mas ela sai da terra dos Moabitas, sai de Moabe e então retorna para Israel com a sua sogra. Ela permaneceu fiel à sogra dela. Deus nos ensina que ser fiel é importante. Olha, ser fiel a Deus sobre todas as coisas. Mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio à dor, mesmo em meio às perdas, Noemi em nenhum momento deixou de adorar a Deus. Tudo bem que Noemi disse que a mão de Deus pesou, mas ela não deixou de confiar em Deus. Por isso, ser fiel ao Senhor demonstra de fato quem Ele é. Ele é o nosso Deus. É claro que ser fiel ao Senhor não é demonstrar com palavras, mas com atitudes. Em meio às adversidades, confiar que Deus está no controle e permanecer firme, entendendo que Ele está nos levando e nos guiando para lugares aonde Ele quer usar cada um dos seus. Olha, Deus não tirou Noemi, não tirou Ruth daquela tribulação, mas Deus esteve com elas no meio da tribulação. Compreenda, nós passaremos por grandes dificuldades, mas a nossa esperança é porque Deus está nos guiando e nos guardando, Ele está com cada um de nós em meio às adversidades. Por isso, confie em Deus, coloque seu coração diante do Senhor. O Senhor é quem de fato chama os seus e nós somos chamados para olhar para Ele. Às vezes as coisas parecem que não têm mais saída. Em alguns momentos você olha, todas as coisas estão desabando. Olha, Noemi saiu de seu lar, foi para uma terra onde ela não conhecia ninguém. Chegando nessa terra, ela não tinha parentes. O seu esposo morre, seus dois filhos morrem. Ela diz que Deus pesou a mão sobre ela. Mas algo interessantíssimo nos mostra aqui. Ela permaneceu firme no Senhor mesmo em meio a tanta dor que ela estava tendo. E com certeza foi isso que levou Ruth a compreender que vale a pena olhar para Deus e em meio à dificuldade entender que o nosso amparo está no Senhor. E é nesse momento que nós olhamos para Ruth com um futuro incerto, ela vai com a sua sogra para Israel. Ela retorna com sua sogra. E ela não sabia como seria. A sogra tinha parentes lá, Ruth não, mas ela permanece firme, seguindo junto com a esperança de que ali ela estaria juntamente
com Noemi e Deus. Agora, olha que interessante, para nós já partimos para a conclusão aqui. Os 23 versículos de Ruth nos apresentam um cenário de sofrimento e desolação. Os 23 versículos nos apresentam algo que é marcado pela fome, pela dor e pela perda. E talvez nessa sensação de perda, um desamparo, uma tristeza profunda. Mas em meio à dor e à incerteza, Noemi permaneceu firme no Senhor, entendendo que Deus dera a ela um peso da sua ira, mas acima de tudo, mesmo ela entendendo isso, ela não deixou de olhar para Deus. É desse amor incondicional que nós estamos falando. Nós estamos sendo inspirados a compreender esta fé, a compreender quem Deus é nas nossas vidas. Isso me lembra claramente quando Cristo ora ao Senhor pedindo: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Você sabe quais são as informações que nós temos? Que Deus nunca abandona os seus. Mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à luta, mesmo quando nos parece que não tem saída, Deus está ao nosso lado, nos guiando, nos protegendo, nos guardando. Eu não estou dizendo que Deus vai tirar, eu estou dizendo que Deus está dando paz em momentos difíceis da nossa vida. Por isso, este texto é tão importante para nós, porque a nossa luta é compreender que nós não devemos nos apegar com as coisas terrenas, mas apegar-se em Deus, entendendo que Deus está ao nosso lado, combatendo, nos guiando, nos guardando, protegendo a mim e a você. É esse Deus que nós de fato podemos olhar e ter esperança. Meus queridos, eu não sei qual é a sua luta, nem o que está acontecendo, mas eu sei de uma coisa: você tem esperança no Senhor. Você consegue olhar para Deus, você consegue perceber que Ele tem guardado e tem guiado. Talvez você perdeu alguém muito especial e a dor está grande. Uma mãe, quando perde um filho, um pai, quando perde um filho, a dor é extraordinariamente grande. Mas a nossa esperança é porque o Deus é que dá a vida, é o que tira a vida. É o Deus que tem controle sobre todas as coisas. E é nele que nós nos firmamos. Porque um dia nós estaremos com Ele. E com Ele nós o glorificaremos para todos sempre. Então não importa qual é a luta, qual é a dor que você está vivendo. Olhe para Cristo. Permaneça em Cristo. Continue fiel no Senhor. Dê testemunho em meio à dor. Em meio à dor, testemunhe quem é o seu Deus. E o maior testemunho que nós podemos dar é olhar para Ele, glorificá-lo e bendizê-lo, pois Ele é o Deus que nos dá a paz. E é somente por meio dEle. E tudo é para Ele, para a glória dEle. Que você encontre paz no Senhor, assim como nós encontramos aqui. Seja fiel, permaneça firme nos caminhos de Deus, pois a nossa esperança está no Pai. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, e pela boa mão do Senhor, que tem nos guardado e nos guiado até aqui, Ele também nos guardará até a volta, até o dia que Ele nos chamar. Que Deus te abençoe.